Quem já criou cobras sabe. Uma cobra se torna Python em 10 anos, anaconda em 100 anos, se transforma em dragão em 1000 anos. No entanto, eu posso fazer uma cobra se tornar um dragão em apenas um segundo. Apenas porque eu despertei a extração sequencial de talentos divinos. Os genes de todos os seres vivos podem ser extraídos por mim. Extraí-los para evoluir minha besta mística. É bem sabido que o dragão é composto por características de leão, tigre, cervo, camarão e crocodilo. Assim como cobras, tartarugas, peixes, águias e as 10 características de diferentes seres vivos. Portanto, eu só preciso extrair os genes desses seres, para poder criar um dragão. E a razão pela qual quero criar essa criatura, o dragão, não é apenas porque o dragão é um símbolo da civilização Huaxia, mas também porque há uma cobra branca comigo, que atravessou comigo para este mundo. Neste momento, estou acariciando o corpo da cobra e murmurando: fique tranquilo, eu certamente conseguirei despertar o talento para as bestas místicas. Não deixarei você se tornar sopa de cobra. A cobra, ao ouvir isso, parecia muito espiritual. Ela me mostrou a língua. E a razão de eu dizer isso é porque a cobra branca, embora tenha vindo a este mundo, depois de ser batizado espiritualmente, despertou um pouco de inteligência. Mas seu talento e poder são realmente muito fracos. O principal é que neste mundo, pessoas comuns não podem domesticar feras. Se eu não conseguir despertar o talento de besta mística aos 18 anos, a eventualidade da pequena cobra é que ela seja capturada e se torne uma sopa de cobra. Ao ver isso, eu acariciei seriamente a cabeça da cobra branca. Afinal, você é a única prova do meu mundo anterior. Em seguida, continuei dizendo: claro que, mesmo que não fosse por você, eu também preciso despertar meu talento. E a pequena cobra, que estava um pouco emocionada, imediatamente revirou os olhos, como se estivesse muito insatisfeita com o que eu disse. Nesse momento, de repente, em minha mente, ouviu-se uma voz mecânica. Detectou que a idade do hospedeiro estava dentro dos padrões. Após despertar o talento de besta mística, ativou-se o sistema de genes míticos. Ao ouvir isso, fiquei surpreso, mas feliz. Há mais de 10 anos, o sistema finalmente está prestes a chegar. Estou cada vez mais ansioso pela cerimônia de despertar de hoje. Neste momento, no campo da escola secundária Nobre de Yanshin, com o professor titular dizendo: vamos começar. A cerimônia de despertar da minha turma começou oficialmente. Com o tempo passando, rapidamente a maioria das pessoas já havia completado o despertar. Sendo uma turma de destaque da escola, apenas um pequeno número. Algumas pessoas não conseguiram despertar a besta mística. Os outros despertaram bons talentos de nível C e D. Nesse momento, o professor titular gritou: Lin Seng, é a sua vez. Eu imediatamente fui até lá e coloquei a mão sobre o item de despertar, a casca de tartaruga. Não demorou muito para que uma voz surgisse na minha mente. Talento de nível B, amplificação sanguínea. Ao ouvir isso, não pude deixar de acenar com a cabeça. Nível B de talento, certo? Parece até bom, mas o mais importante é o meu sistema. E foi nesse momento que uma voz ressoou novamente em minha mente. Bip, bip, bip. Todos os talentos do hospedeiro já despertaram. O sistema de genes míticos foi ativado. A amplificação sanguínea de nível se evoluiu para transcender. Extração sequencial de talentos de nível SS. Sistema, você finalmente chegou. Mas o nível de talento neste mundo não é o máximo nível SS? Então, esse meu talento que transcende o nível SSS. Até que ponto deve ser forte? Pensando nisso, meu olhar caiu na descrição do talento. Extração sequencial, capaz de extrair todos os genes dos seres vivos e infundi-los nas bestas místicas. No momento em que meu olhar se fixou, eu instantaneamente entendi tudo. Na evolução da natureza, todos os seres vivos evoluem capacidades vantajosas para si mesmos. E eu posso extrair e armazenar todas essas habilidades. Depois, injetá-las em meu próprio corpo de besta mística para que ela evolua e obtenha diversas forças poderosas. No próximo segundo, uma criatura que só existe em mitos e lendas apareceu na minha mente. Surgiu na minha mente. E essa era o dragão, no topo da cadeia alimentar, com poder máximo. E também a Fênix, o Killing, o Xuanwu e o Tao-Ti. E outras criaturas míticas da vida passada. Até mesmo a deusa Nuva dos mitos. Poderia também ser trazida para este mundo? Só de pensar nisso, eu fiquei empolgado. Mal podia esperar para tentar imediatamente. Nesse momento, o professor me interrompeu em minha imaginação. Então, o que aconteceu com Lin Seng? Após pensar um pouco, eu respondi: professor, eu despertei um talento de nível S, amplificação sanguínea. Como diz o velho ditado, a árvore que se destaca na floresta será a primeira a ser atingida pelo vento. Um talento S que eu superei. É melhor não falar isso facilmente. Mas também não posso dizer algo muito abaixo do que sou, pois depois haverá a detecção de talentos de cada aluno, através de equipamentos. No entanto, o nível máximo de detecção desse equipamento é apenas o nível. Portanto, declarar seu próprio talento de nível é o mais apropriado. Talento de nível S. O professor da sala exclamou, com uma expressão que até mostrava um pouco de incredulidade no rosto. E os colegas embaixo também mostraram expressões de choque. É realmente um talento de nível S. É bom lembrar que, em todo o reino do dragão, com bilhões de pessoas,
Menos de 100 pessoas conseguem despertar um talento de nível S a cada ano. Neste momento, o diretor ouviu o barulho e correu rapidamente de longe. O diretor, já com mais de 50 anos, estava tão animado que as rugas em seu rosto se contraíram como flores de crisântemo. Talento de nível S já alcançou a qualificação mais alta para a bolsa de estudos da escola. Ah, e qual é o seu nome, estudante? Eu respondi calmamente. Lin Seng. Muito bem, muito bem. Depois, teremos um apoio de 5 milhões em bolsa de estudos. Além disso, uma filhote de nível monarca com vínculo exclusivo para você escolher. E os colegas embaixo, ao ouvir essas recompensas. Já estou salivando. O nível das bestas místicas neste mundo é dividido em Guerreiro Despertar. 7 níveis: Senhor, Monarca, Catástrofe, Imperador, Mito. O limite do mestre de bestas místicas é determinado pela qualidade da besta. Ou seja, mesmo que você tenha talento de nível S em bestas místicas, se a sua besta for de nível Senhor, então você pode. O nível mais alto que você pode alcançar é o de Senhor. Claro que ao alcançar os níveis de Senhor e Catástrofe, você pode novamente contrair um novo vínculo com uma besta mística. E um mestre de bestas místicas de nível Monarca tem o direito de se tornar diretamente o Senhor de uma cidade. Ter a chance de obter um filhote de nível Monarca. Se conseguir, seu futuro será promissor. Melhor deixar pra lá. Diretor, eu já tenho uma besta mística que desejo. Mas eu apenas pensei um pouco e recusei. Afinal, eu já fiz um acordo com Shelby para contrair um vínculo. E Shelby é um ser que eu trouxe da Terra Azul. Quem sabe eu realmente posso usar as habilidades do sistema. Evoluí-lo para um verdadeiro dragão. Isso é uma existência mais poderosa do que qualquer besta mística. Ao ouvir minhas palavras, o diretor ficou completamente atordoado. Ah! Mas se o talento da besta mística não for suficiente, não será possível passar nos exames posteriores. Não dá para se tornar um mestre de bestas místicas assim. O professor e os colegas também ficaram totalmente confusos. Isso é um nível monarca. Que criatura pode ter mais talento do que um filhote de nível monarca? Eles sabem que, embora a família de Lin Seng tenha algum dinheiro, não é possível comprar um filhote de nível monarca. Quanto mais difícil ainda é conseguir algo melhor do que isso. Sem alternativa, o diretor só pôde dizer: então está bem. Não vamos forçar isso. Depois, o dinheiro será depositado no cartão que você fez na escola. Obrigado, diretor Wang. Após isso, me despedi de todos. Em seguida, me virei e fui animado em direção à minha casa. Mal posso esperar para testar minhas habilidades. O sistema realmente pode criar um verdadeiro dragão? Neste momento, dentro da mansão, eu cortei meu dedo e uma gota de sangue saiu. A cobra branca abriu a boca e a engoliu. Algumas gotas de sangue foram sugadas para dentro. E então, uma sensação estranha surgiu em minha mente. Contrato bem-sucedido. Cobra. Nível: Início do despertar. Habilidade: Enredar. Rota de evolução: nenhuma. Introdução: Fera guardiã fraca que não aparece mesmo após 1000 anos de espera. Ao ver as propriedades da cobra branca, não pude deixar de sorrir amargamente. De fato, o nível é muito baixo. Afinal, é uma criatura trazida do planeta azul. Embora tenha despertado um pouco de inteligência, não é forte. Não consegue se comparar às bestas ferozes selvagens. Mas felizmente, eu ainda tenho um sistema. E ainda por cima, tenho alguns milhões de herança em casa. Posso comprar online alguns cadáveres de feras para extração. Falei e fiz. Eu imediatamente fui online e comprei um peixe de escama prateada na fase final do despertar. Não demorou muito para que houvesse uma batida na porta. Sua entrega chegou. Estou aqui. Fui animado até a porta, trazendo o peixe de escama prateada do mesmo tamanho que meu corpo para dentro do quarto. Dengue. Joguei o peixe de escama prateada no chão. Depois, estendi a mão e enxuguei o suor. Não é à toa que é uma fera temível. É realmente pesado. Este peixe de escama prateada está coberto de escamas prateadas. Seus dentes afiados podem cortar através de uma chapa de aço de 20 centímetros de espessura. Parece realmente assustador. Este aqui custa 100 mil. É muito caro. Coloquei a mão sobre o peixe de escama prateada com uma expressão de dor no rosto. Espero que você não me decepcione. Extração. Assim que terminei de falar, a pele do peixe de escama prateada começou a murchar e se soltar gradualmente. Em apenas alguns segundos, transformou-se completamente em um esqueleto. Em seguida, ouvi o som de notificação do sistema. Obtido sangue da besta mística do peixe prateado. Conquistados escamas prateadas, jato de água e dentes afiados. Após o sucesso da extração, quando olhei novamente para Shelby, de repente, apareceram em seu corpo os caracteres concedidos. Então, coloquei minha mão sem hesitar e disse: concedendo ao sangue da besta mística do peixe prateado escamas prateadas, jato de água e dentes afiados. No instante seguinte, a cobra que ainda se enrolava em meu braço, de repente mostrou uma expressão de dor. Em seguida, as escamas que não eram visíveis em seu corpo começaram a crescer gradualmente. Em seguida, as escamas prateadas do peixe prateado cobriram o corpo da cobra branca. E seu corpo também passou por algumas mudanças. SSSSS. Shelby mostrou uma expressão de dor, encolhendo-se no chão. Essa dor só terminou após alguns minutos. E nesse momento, a aparência de Shelby também mudou completamente.
As escamas do corpo tornarão-se mais resistentes e delicadas. Aqueles olhos de cobra mudaram de serpente para olhos que estão entre olhos de peixe e olhos de cobra. Que força tão poderosa! Nesse momento, sob a reciprocidade da besta mística, eu conseguia sentir uma fonte contínua de poder fluindo dentro de mim. Apertei o punho e senti que agora eu poderia quebrar uma tábua sólida com um soco. Contudo, não tinha tempo para isso agora. Apressei-me a olhar para o painel de Xiaobai. Cobra branca. Nível, meio do despertar. Talento, fim do despertar. Habilidades, enredar, jato de água. Rota de evolução, piranha de escamas prateadas, monstro aquático de piton prateada. Introdução, uma besta mística muito peculiar, embora seja uma cobra, consegue jorrar água. Então isso é o meio do despertar. Eu abri a boca, achando um pouco inacreditável. Uma besta mística atinge o meio do despertar, pelo menos. Ainda precisa comer alimentos exclusivos por um mês. Por exemplo, o urso de ferro precisa se alimentar de bambu de ferro, enquanto o pássaro de fogo deve consumir peixes com alto teor calórico. Durante esse processo, também é necessário um manual de treinamento especializado. Só assim há uma pequena chance de, em um mês, fazer sua besta mística romper para o meio do despertar. Sem falar no esforço, só o dinheiro gasto. Definitivamente não seria menos de 100 mil. Mas agora, eu só comprei uma tilápia prateada. O peixe injetou seu sangue no corpo da Xiaobai. Isso aumentou seu nível para o meio do despertar e seu talento para o fim do despertar. Ele até obteve novas rotas de evolução e habilidades. Eu realmente ganhei muito. A cobra se transforma em Piton, a Piton em Anaconda, a Anaconda em Dragão Domari, então, em Dragão. Se continuar a evoluir, se tornar um dragão também não é impossível. No entanto, o dinheiro que tenho nas mãos atualmente não é suficiente para comprar os melhores tipos de sangue e partes de habilidades. Assim como as escamas do peixe prateado só podem bloquear facas e armas de fogo, as escamas de peixes mais fortes podem bloquear canhões. Até mesmo as escamas de algumas criaturas têm efeitos ainda mais incríveis. Agora preciso distribuir meu dinheiro de forma razoável e escolher as criaturas mais adequadas. Justo nesse momento, meu celular de repente emitiu um som. Ding-dong. O saldo da sua conta bancária com o final 9.527 de 5 milhões de yuans foi creditado. Por favor, verifique. A bolsa de estudos da escola foi creditada. Com esse dinheiro, além da minha poupança, deve ser suficiente para comprar. Pensando nisso, abri novamente a plataforma de compras e rapidamente comprei o que poderia, para que Xiaobai evoluísse para um dragão. Depois de comprar, em apenas 20 minutos, todos os corpos das feras estavam empilhados no quintal da minha vila. SSSSS. No pátio, Xiaozai estava cercado por essas feras. Os corpos cheiravam, parecendo muito interessados. Ao ver isso, eu sorri e disse: Xiaozai, isso não é para você comer. E naquele momento, a inteligência de Xiaozai estava claramente muito mais alta do que antes. Ao ouvir isso, ele se afastou obedientemente para o lado. Extração. Eu estendi a palma da mão e extraí todas as feras à minha frente. Obtive a linhagem do pássaro colorido. Obtive a linhagem da serpente de presas afiadas. Obtive a linhagem do tigre de armadura. Ganhe a habilidade olho de águia. Obtive a habilidade de endurecimento. Ganhe a habilidade velocidade. Mais de uma dezena de feras se transformaram em ossos em poucos segundos. O tempo se tornou uma área cheia de esqueletos. Essas feras eram todas do estágio final do despertar. O preço dessas feras é extremamente caro. Ver tudo desaparecer em um instante me deixou bastante triste. Mas pelo menos tudo isso valeu a pena. Xiaobai, vem aqui. Eu chamei Xiaozai para perto de mim. SSSSSSS. Naquele momento, Xiaozai parecia também saber que precisava. O que aconteceu parece muito animador. Vamos primeiro injetar uma parte do sangue. Se for demais, você pode ter dificuldade em suportar. Dito isso, estendi a mão e coloquei em sua cabeça. Injeção de sangue. No segundo seguinte, Xiaoxi se encolheu novamente. Todas as células do corpo estavam sendo extremamente estimuladas e funcionando rapidamente. Mesmo para um nível de despertar, suportar tanto assim. A quantidade de genes biológicos é difícil de aguentar. No entanto, a mudança é evidente. As escamas em seu corpo tornarão-se mais definidas. O corpo também se tornou tão grossa quanto um braço. Seus olhos também pareciam mais inteligentes. Ao mesmo tempo, eu, que obtive a retroalimentação, também senti que tudo ao meu redor estava se tornando mais claro. Depois, tentei conceder as habilidades adquiridas a Xiaoxi, mas a maioria das habilidades falhou. No final, só consegui 3 habilidades: jato de água, enrolar e endurecer. No entanto, não fiquei muito desapontado. Bestas místicas comuns podem ter apenas uma habilidade no nível de despertar. No máximo, são 2. Mas Xiaozai já possui 3 habilidades no nível de despertar. Agora, passar no teste para se tornar um mestre de bestas místicas deve ser algo certo. É como se já estivesse decidido. Parece que já se digestou. Olhando para Xiaozai caindo suavemente no chão, uma série de informações apareceu diante dos meus olhos. Cobra branca de Xiaozai. Nível: despertar intermediário. Talento: guerreiro de nível avançado. Habilidades: enredar, jato d'água, dureza.
Rota de evolução, Piton, Piton prateada, monstro aquático. Cobra de unicórnio, enguia arco-íris, cobra escamosa. Introdução, gene raro e sua forma de vida poderosa. É difícil imaginar como outras formas de vida sobreviveram a incontáveis anos. O talento já alcançou o nível avançado de guerreiro. E finalmente, a opção de Piton apareceu. Neste momento, eu estava repleto de alegria. Embora a rota de evolução da Piton seja considerada uma opção inferior, este planeta já foi descartado há muito tempo. Mas para se transformar em um dragão puro, é necessário passar de cobra para Piton. Quanto aos outros, como a Piton de prata, monstros aquáticos e unicórnios, eu não pretendo evoluir, porque seguindo os genes de outros seres, evoluir pode ser mais forte, mas também pode interferir na rota de evolução da Shellbai para dragão. E embora seja apenas a rota de evolução mais fraca, considerando a dureza corporal atual de Shellbai e as habilidades que possui, definitivamente não perde para seres do estágio avançado de despertar ou até mesmo os do início do guerreiro. Em um piscar de olhos, 3 dias se passaram. Durante esse tempo, todos os dias eu injetava os genes armazenados e a essência sanguínea no corpo da Shellbai. Neste momento, o nível da Shellbai já havia alcançado o estágio avançado de despertar. Essa velocidade de progresso é realmente assustadora. É importante saber que, segundo a lógica, mesmo fornecendo as melhores condições, isso levaria pelo menos meio ano. No entanto, eu consegui em apenas 3 dias. A injeção dos genes realmente foi eficaz. Surpreendentemente, realmente há algumas pequenas protuberâncias. Neste momento, eu estava acariciando a protuberância na cabeça da Shellbai. Os 2 pequenos chifres estavam me fazendo sentir uma alegria imensa. Enquanto isso, Shellbai se enrolava no meu braço com uma expressão de prazer. Mas ainda não é forte o suficiente. Pelo que eu sei, neste mundo, existem algumas criaturas cujos chifres são extremamente poderosos, podendo até liberar relâmpagos para exterminar tudo. No entanto, com a minha força atual, definitivamente não conseguirei obtê-los. Shellbai, quando você for para a escola amanhã, deve se comportar bem, ok? SSSSSS. Shellbai assentiu com muita seriedade. Eu acariciei a cabeça de Shellbai novamente e disse: quando eu abrir o espaço de bestas místicas amanhã, você terá um lugar para ir. Neste mundo, quando um mestre de bestas místicas desperta o talento de bestas místicas e contrata a sua própria besta de estimação, ele pode vir à escola para abrir seu próprio espaço de bestas místicas. Assim se torna oficialmente um mestre de bestas místicas. E desde que consiga despertar o talento de bestas místicas e contratar uma besta de estimação, quase não há situações em que não seja possível abrir o espaço da besta mística. No entanto, o potencial do espaço da besta mística está intimamente ligado ao talento da besta e de seu mestre. Quanto maior o nível, mais benefícios há para a besta ao permanecer nele. Não só acelera o crescimento da besta, como também pode recuperar a lesão e doenças ocultas que a besta sofre em batalha. Claro que, em muitos casos, é usado como um espaço de armazenamento. Na manhã seguinte, cheguei ao campo da escola. Após longas palestras de 3 pontos principais e 5 secundários, o discurso do diretor finalmente chegou ao fim. Bem, alunos, faltam menos de 100 dias para o dia do exame nacional. Não vou desperdiçar mais o tempo de vocês. Dito isso, o diretor deixou seu lugar no palco. Ele então trouxe uma pedra bruta de cristal pura, a pedra espiritual. Isso é o material necessário para abrir o espaço da besta mística. Basta que a besta derrame sangue sobre ela. E então, o mestre de bestas místicas coloca a mão na pedra de luz. Assim, ele pode despertar o espaço da besta mística. Dependendo do tamanho do espaço da besta mística que é despertado, a pedra de luz apresentará diferentes reações. Em breve, um colega se aproximou. Sua besta mística era uma flamingo com talento de nível guerreiro. Quando o flamingo deixou cair uma gota de sangue escarlate, ele colocou a mão sobre a pedra de luz. Imediatamente, a pedra de luz emitiu um fraco brilho verde. Ao ver isso, um grito de surpresa ecoou. Era, na verdade, um espaço de besta mística de nível. Isso tinha 100 metros quadrados e triplo de aceleração. Isso já era um talento bastante bom. Não esperava que, com o talento baixo em bestas místicas e também com o talento baixo da besta, ainda assim, ele pudesse despertar um espaço da besta mística desse nível. Por um momento, outros alunos também sentiram um pouco de esperança. E à medida que a cerimônia continuava, foi então que uma deslumbrante luz dourada apareceu de repente. Emergiu da pedra espiritual. Todos na plateia abriram os olhos espantados. Até o diretor que estava no palco começou a rir. Espaço de nível, com tamanho de 500 metros quadrados, e um aumento de crescimento de 10 vezes. Ela é aquela que anteriormente despertou o talento de nível durante a cerimônia de despertar, e obteve a besta mística de nível monarca do Lin Shige. Não precisa dizer mais nada. Ela é a rainha da escola na nossa lista. Uma presença constante entre os 3 primeiros todos os anos. Quanto à razão de não ser a primeira, isso se deve ao fato de que ela já tem alguém especial em seu coração. A pessoa que ocupa o primeiro lugar na lista é o famoso Lin. Ela desceu do palco e olhou para Lin Seng. Seu olhar parecia muito feliz. Agora ela pode acompanhar os passos de Lin Seng novamente. Desde que possa sempre olhar para Lin Seng, ela ficará muito satisfeita.
Quando ela chegou perto de mim, acenou com o punho e disse: "Vamos lá. Agora é a sua vez." Ouvindo o incentivo de Bairre, eu assenti em silêncio. Acenei com a cabeça e então me levantei para ir até o palco. Para ser sincero, não sei qual nível de besta mística posso ativar. Também não tenho certeza sobre o espaço da besta mística. E à medida que eu subia ao palco, todos os alunos lançaram olhares curiosos para mim. Afinal, que tipo de besta mística poderia fazer alguém desistir de um filhote de nível monarca? É importante saber que, ao fazer o contrato com a primeira besta mística, como o corpo ainda pertence à categoria humana, o nível da besta mística é, sem dúvida, impossível de superar o nível monarca. Ou seja, o filhote de nível monarca já é a mais excelente existência entre as bestas místicas. No entanto, mesmo assim, foi rejeitado por Lin Seng. Isso fez com que alguns alunos ficassem curiosos. Até mesmo o diretor e 2 membros da Associação de Bestas Místicas. Os poderosos estão todos interessados. Ele é Lin Seng. Em uma plataforma elevada, um homem de meia-idade com o rosto afiado, vestido com um traje de combate preto, perguntou. O homem de meia-idade com o rosto afiado falou. O diretor falou respeitosamente ao homem de meia-idade. Sim, instrutor-chefe Liu. Este homem de meia-idade é o segundo em comando da Associação de Bestas Místicas de Yanshin. Ele não apenas possui um status elevado, mas também alcançou o estágio final do guerreiro. Ele possui uma besta mística que está prestes a se tornar de nível monarca. Se ele for notado por este homem, isso seria benéfico para o futuro dos alunos. Este garoto é realmente bom. Pelo menos ele parece bem. Ao lado, havia outra mulher vestida com um traje preto justo. A mulher sorriu e começou a falar. Ela parecia estar muito interessada em Lin Seng. O diretor suspirou resignado. É realmente um mundo onde se olha para a aparência. Recentemente, nem mesmo Bairre despertou seu espaço de besta mística de nível. Nenhum dos dois teve alguma reação. No final, quando Lin Seng apareceu, até as bestas místicas não viu e já começou a perguntar. Mas essas duas pessoas são figuras de destaque em Yanshin. Eles são o segundo e o terceiro em comando da Associação de Bestas Místicas de Yanshin. Em certo sentido, podem ser considerados o número 2 e o número 3 de Yanshin. De forma alguma alguém como ele poderia desafiar. Se não fosse por eles estarem aqui hoje, haveria algo importante a ser dito. Ele provavelmente nunca teria chance de ver pessoas assim em sua vida. No entanto, enquanto os poucos conversavam, uma anomalia ocorreu de repente. De repente, a pedra espiritual irrompeu com uma luz verde, azul e vermelha. Instantaneamente, todos os presentes foram envoltos naquela luz. E então, disparou em direção ao céu. Por um momento, até toda a academia foi ofuscada por aquele brilho deslumbrante. Um brilho tão intenso que poderia ofuscar os olhos de qualquer um. A luz tríplice. Este é o sinal de um espaço de bestas místicas de nível S. Lin Seng realmente despertou um espaço de bestas místicas de nível S. Mas logo depois, todos ficaram atônitos. Pois a besta mística que Lin Seng contratou era na verdade. É apenas uma cobra branca comum. Não tem chifres nem patas, sequer. Nem mesmo a luz divina tem. Isso não é apenas uma cobra branca comum? Por que Lin Seng faria um vínculo com uma besta mística tão inútil? Até o diretor ficou perplexo. Nunca imaginei que Lin Seng me rejeitaria na época. Depois, ele realmente fez um vínculo com essa besta mística. Como pode se comparar com aquele filhote de nível monarca? Até o diretor começou a duvidar de si mesmo. Será que estou vendo errado? No entanto, estando tão perto, só um cego se enganaria. Isso definitivamente é uma cobra branca comum. O talento desse aluno até é bom, mas essa besta mística. O instrutor Liu franziu a testa e disse. De fato, está um pouco atrasando. A mulher de traje justo preto ao lado retrucou. Eu acho que essa criança tem bastante caráter. O vínculo com a besta mística não está na força, mas na adequação. Ao ouvir isso, o diretor Wang franziu o rosto. O melão amargo rapidamente começou a explicar. Quanto a esses dois, o filhote de nível monarca que eu realmente coloquei nas mãos dele. Mas ele apenas recusou. O diretor temia que os dois pensassem que ele havia se beneficiado pessoalmente com o filhote de besta mística de nível monarca. Ele não tem essa coragem de roubar o que a Associação de Bestas Místicas distribui. Isso é um crime grave. Uma vez descoberto, ele seria alvo de caçada por todos os lados. No entanto, enquanto alguns lamentavam, um fenômeno inesperado ocorreu. Vimos aquelas 3 luzes de cores distintas, que se uniram em uma radiante luz dourada. Essa luz dourada rapidamente cobriu todo o meu corpo. Dentro dela, eu me sentia extremamente sagrado. Até mesmo a cobra branca em meu braço estava assim. Neste momento, também foi tingida de dourado. Nível SS. Os estudantes abaixo ficaram novamente impressionados. A fusão das 3 cores de luz em um brilho dourado não é o que está nos livros didáticos. É uma manifestação do espaço de besta mística de nível SS? Eu já estava dizendo. Como poderia ser apenas de nível? Somente neste nível alguém pode ser digno do talento do irmão Lin em controlar feras. Um espaço de besta mística desse nível deve ter o tamanho de uma super mansão, certo? Todos mostraram expressões de inveja. E o instrutor Liu no palco e a mulher vestindo um traje preto também tiveram uma leve mudança de expressão. O diretor também sorriu levemente. Parece que a cobra branca não ficou para trás.
No entanto, antes que todos pudessem se recompor e recuperar suas expressões de choque, aquela luz dourada que cobria o céu de repente se concentrou completamente naquela pedra espiritual. Após alguns segundos, de repente, um rugido de dragão ressoou pelo céu e pela terra. Em seguida, a luz dourada se transformou em um dragão dourado, que rugiu dentro da pedra espiritual. Até eu estou um pouco surpreso neste momento. Este mundo não diz que os dragões não existem? Por que uma pequena dragão iria se condensar dentro da pedra espiritual? O que eu não sabia neste momento era que o campo já estava completamente em silêncio. Inúmeros estudantes estavam com os olhos arregalados, observando aquela pedra espiritual no alto do palco. E o diretor e os dois instrutores não conseguiram mais manter a calma e se levantaram de repente. A mulher vestindo roupas justas começou a falar emocionada. Até mesmo sua voz estava levemente trêmula. O rugido do dragão ecoou pelos céus. Era, na verdade, uma besta mística de nível além do imaginável. A manifestação que só aparece no espaço das bestas místicas. Em toda a história do Reino dos Dragões, apenas menos de 10 mestres de bestas místicas despertaram no espaço. Dentre eles, nenhum foi capaz de gerar tal manifestação. Mesmo antes disso, as pessoas sempre acharam que isso era apenas uma lenda. No entanto, justo quando todos pensavam que tudo havia terminado, de repente, um som nítido de quebra ecoou pelo ambiente. Vi que aquele cristal espiritual, que era incrivelmente duro, na verdade, se partiu com várias fissuras. A pequena dragão dourado então saiu imediatamente daquela fenda. No entanto, antes que pudesse voar, eu a absorvi. E a razão pela qual isso aconteceu é porque, no momento em que vi a imagem ilusória do dragão dourado, usei instintivamente a extração sequencial de talentos divinos. No entanto, a cena de absorver o dragão dourado não foi vista por ninguém ao redor, porque neste momento, a atenção deles ainda estava concentrada em aquela voz de rugido de dragão que ecoou antes. Meu Deus! O fenômeno do rugido de dragão. Isso já ultrapassa um nível SSS de besta mística. É um fenômeno que o espaço pode gerar, não é? Exatamente! E isso definitivamente é um primeiro caso. O suficiente para ser chamado de espaço de besta mística de nível divino. Conseguir gerar um fenômeno lendário como este. Não pode ser que a cobra de Lin Seng na verdade seja um dragão jovem? Você também deve ter limites, certo? Se fosse um dragão, eu comeria essa pedra espiritual na hora. Mas, a propósito, vocês não ouviram algum barulho de algo quebrando? Que barulho? Não seria o nascimento do macaco de pedra? Neste momento, o instrutor-chefe Liu, no palanque, tinha os olhos brilhando em verde. Ele estava fixamente olhando para a figura de Lin Seng como um lobo faminto. Não esperava que apenas um assunto rotineiro pudesse levar a uma oportunidade como essa. Uma mulher vestindo uma roupa justa preta ao lado tirou um cartão de visita e o entregou ao diretor. Diretor Zhan, eu quero este estudante. Quanto à pedra espiritual que ele quebrou. Depois, você leva este cartão à Associação de Bestas, alguém vai compensá-los. O diretor recebeu o cartão com temor e disse, pode deixar. Eu vou limpá-lo esta noite. Não. Daqui a pouco, vou perguntar a opinião do estudante Lin Seng. Dizendo isso, o diretor olhou para o cartão que o oficial lhe entregou. Ao ver as 3 palavras Escritório de Caça-Dragões gravadas nele, ele imediatamente ficou surpreso. Como todos sabem, a Associação de Bestas Místicas é dividida em 3 organizações. Uma delas é responsável pelas feras monstruosas, pela fiscalização de leilões e vários recursos. A outra cuida da maioria das forças dos mestres de bestas místicas do Reino dos Dragões, que é também a força militar mais poderosa. É precisamente a força a qual pertence o instrutor-chefe Liu. O restante dos principais especialistas está sob o controle do Escritório de Caça-Dragões. E a mulher à sua frente é, na verdade, a diretora do Escritório de Caça-Dragões de Yanshin. Vendo isso, o instrutor-chefe Liu, ao lado, respondeu sem hesitar. Eu não concordo. Eu fui o primeiro a falar. Agora, o que você quer dizer ao levar a pessoa embora? Ele deve se juntar às nossas forças militares. Também não vou discutir muito com você. Mais tarde, posso perguntar a ele pessoalmente, certo? A mulher de traje justo preto sorriu. Ao falar, parecia ter a vitória garantida. O instrutor-chefe Liu a lançou um olhar e não disse mais nada. Afinal, agora os dois estão aqui. Discutir não faz sentido. Tudo depende da vontade de Lin Seng. O diretor ao lado estendeu a mão e se limpou. Limpou o suor imaginário da testa. 2 grandes personagens, por causa de um estudante, não hesitaram em romper a cordialidade. Não se sabe se isso é bom para Lin Seng, se é uma boa ou má situação. Só temo que Lin Seng se junte a um grupo e cause problemas para o outro grupo, e será procurado para problemas depois. Meia hora depois, todos os alunos completaram a abertura do espaço das bestas místicas. Nesse momento, o instrutor-chefe Liu, em pé no palco, olhando ao redor, disse, olá, colegas. Eu sou Liu Qing, o instrutor-chefe da Associação de Bestas Místicas de Yanshin. Ao ouvir isso, o local que antes estava barulhento ficou imediatamente em silêncio. O instrutor-chefe Liu acenou com a cabeça satisfeito e então começou a falar. Estou aqui hoje para tratar de 3 assuntos. Primeiro, como um procedimento de rotina, para
Entregar a vocês os certificados de mestre de bestas místicas. Em segundo lugar, selecionar os candidatos adequados para se juntarem a mim ou à equipe da senhora Di, que está ao meu lado, na agência de extermínio de dragões. Ao chegar a esse ponto, o instrutor-chefe Liu fez uma pausa. Embaixo, os olhos dos alunos brilharam, com uma expressão de excitação. Desde que possam entrar na Associação de Bestas Místicas, não somente ganharão o respeito de todos, mas também terão acesso a muitos recursos e riquezas. Se puderem se unir à agência de extermínio de dragões, que só aceita os melhores mestres de bestas, será ainda melhor. Porém, a taxa de aceitação é muito baixa. Em um ano, uma escola pode não ter nenhuma pessoa admitida. Nesse momento, alguém levantou uma pergunta. Qual é a terceira coisa? Essa também era a dúvida de todos. Anos anteriores, a Associação de Bestas Místicas também enviava representantes, mas também apenas emitir a certificação de mestre de bestas místicas e levar alguns talentos. Não ouvi dizer que houvesse um terceiro. Olhando para a expressão ansiosa dos estudantes abaixo, o instrutor-chefe Liu limpou a garganta 2 vezes, depois falou com seriedade. Nos últimos anos, nossa associação de bestas místicas tem tido muito poucos mestres de bestas místicas de nível catastrófico têm aparecido. Portanto, para lidar com essa situação, decidimos concentrar recursos em alguns indivíduos específicos. Agora todos têm a qualificação para disputar essa vaga. Mas a condição é que você deve ser membro da nossa associação de bestas místicas. Selecionaremos 100 pessoas em todo o país para fornecer recursos suficientes para que vocês alcancem o nível catastrófico. E esta seleção ocorrerá em um mês na cidade das bestas gigantes. Ao ouvir isso, todos ficaram empolgados, competindo em todo o país por uma das 100 vagas. Não quer dizer que o vencedor é o todo? Os 100 melhores da jovem geração do Reino do Dragão. E isso é concedido apenas a 100. Os recursos das pessoas devem ser extremamente abundantes. Isso não é uma obviedade? Recursos para cultivar mestres de bestas místicas de nível catástrofe. Como isso poderia ser pobre e miserável? Se eu conseguir obter esses recursos antes do vestibular, talvez haja realmente a oportunidade de entrar nas 5 grandes academias de bestas místicas. Eu vou garantir esses recursos. Alguns estudantes abaixo olhavam fixamente, apertando os punhos, claramente confiantes em si mesmos. E eu também estava pensando silenciosamente nesse momento. Eu definitivamente vou participar dessa competição. Afinal, com a minha força atual, quero conseguir alguns recursos raros. Não é nada fácil conseguir isso sem contar com a Associação de Bestas Místicas. Mas eu lembro que na cidade das bestas gigantes, existem feras de nível senhor que perambulam por lá. Querer sobreviver em um lugar assim, contando com o nível da Xiaobai ainda está muito longe do suficiente. Colega Lin Seng. Nesse momento, uma voz interrompeu meus pensamentos. Olhei para cima e vi o diretor acompanhado de 2. Uma pessoa veio diretamente até mim. Colegas Lin Seng, estes 2 são da Associação de Magia. O instrutor-chefe Liu da Associação e esta moça. O diretor olhou para a mulher de traje preto. Ela ainda não me disse o nome dela. Meu nome é Ji Qian. Sou a comandante da divisão de Yanshin da agência de caça a dragões. Enquanto falava, Ji Qian estendeu a mão e me cumprimentou. Ao ver isso, eu perguntei. Instrutor-chefe Liu. Comandante Ji. Não sei o que vocês 2 vieram me procurar. Ao ouvir isso, os 2 responderam em uníssono. Claro que é para te convidar a se juntar a nós. Depois, ambos ficaram surpresos e se encararam com raiva. Liu, você tem que imitar o jeito que eu falo, não é? Quem está imitando você? Na verdade, é você. Eu claramente fui o primeiro a falar para incluí-lo em nosso departamento. E você veio com uma intervenção de última hora. Não está um pouco exagerado? Os 2 começaram a discutir com um clima tenso. E eu também entendi. Então, na verdade, eles vieram me convidar para entrar na Associação de Bestas Místicas. E esta é a primeira coisa que eu quero fazer agora. Afinal, para participar da competição na cidade das bestas gigantes, o primeiro passo é se tornar um membro interno da Associação de Bestas Místicas. Lin Seng, com certeza você já ouviu falar do nosso escritório de caça a dragões. Aqueles que conseguem entrar no nosso escritório de caça a dragões são todos talentos raros. Além disso, o diretor do nosso escritório de caça a dragões é também um dos os melhores mestres de bestas místicas do mundo. Contanto que você consiga se juntar a nós, eu posso te prometer 30 milhões de moedas de dragão e os recursos necessários para que sua besta evolua para o nível de Lorde. Ao ouvir isso, o instrutor-chefe Liu disse ansiosamente. Eu posso oferecer as mesmas condições que o escritório de caça a dragões, além de uma rota de evolução rara para os répteis. Então hesitou por um momento e continuou. Minha besta mística também está prestes a evoluir para o nível de Lorde entre os répteis. Quando chegar a hora da evolução, você poderá assistir ao lado. E Ji Qian, ao ouvir isso, ficou surpresa. É importante saber que a rota de evolução das bestas místicas é um segredo absoluto. Liu consegue fornecer algo desse nível. O instrutor-chefe realmente investiu pesado. No entanto, os 2 não sabem que eu não preciso da rota de evolução das bestas místicas. Embora isso seja extremamente importante para os outros, para mim, não passa de um pedaço de papel. Neste momento, Ji Qian, para não deixar que esse gênio fosse levado, cerrou os dentes e disse.
Você está me forçando a isso. Não me culpe por usar meu trunfo. Lin Seng, sua irmã também está em nosso escritório de caça aos dragões. Naquela época, fui eu quem a enviou para a sede. Assim que você entrar no meu departamento, tenho confiança em te formar um gênio com poder similar ao dela. O instrutor-chefe Liu ficou imediatamente surpreso ao ouvir. Ele não tinha ouvido falar de nenhuma irmã de Lin Seng antes de vir. Se for assim, minha rota de evolução de serpente parece realmente não se comparar ao laço sanguíneo. E eu não pude deixar de revirar os olhos. E o que adianta ter enviado? Seja a rota de evolução das serpentes, ou mesmo a minha própria irmã. Ambos são debuffs para mim. No entanto, naquele momento, os dois haviam como uma joia que estavam tentando atrair para si. Será que poderiam mostrar um pouco de sinceridade? Até poderiam trocar minha irmã por dinheiro, se quisessem. Sim, eu tenho uma irmã. Afinal, eu fui transportado para este mundo quando tinha cerca de 10 anos. É difícil conseguir sozinho manter a herança deixada pelos meus pais, quanto mais sobreviver neste mundo. E foi exatamente nesse momento que uma pessoa, que se dizia minha irmã mais velha, chegou. Minha família afastou todos os parentes e começou a se responsabilizar por mim, em questões de alimentação, moradia e estudos. Até que, mais tarde, seu controle obsessivo e seus talentos começaram a se revelar. Mas agora eu finalmente me livrei dela. Voltando aos meus pensamentos, soltei um suspiro. Em seguida, olhei seriamente para as duas pessoas à minha frente. Eu farei minha própria escolha, embora isso esteja relacionado às condições que vocês dois apresentaram. Mas é mais sobre a minha própria vontade. Ao ouvir minhas palavras, as duas pessoas à minha frente ficaram surpresas. Este jovem à minha frente parece realmente ter suas próprias ideias. O instrutor começou a responder. Fique tranquilo, mesmo que você escolha ela, eu não vou me vingar de você. Eu não sou tão mesquinho assim. Afinal, todos nós somos gênios da nossa associação de mestres de bestas místicas. Ji Qian, embora não tenha falado, também sorriu em resposta. Ao ver isso, eu apenas acenei com a cabeça em silêncio. Isso é bom, isso é bom. Eu realmente tenho medo de ser notado por pessoas poderosas. Meu corpo pequeno não suporta isso. Em seguida, comecei a pensar com mais profundidade. Embora se juntar às Forças Armadas possa trazer ótimos benefícios, recursos e o melhor treinamento, mas também se perde a liberdade e o risco é maior. Já se juntar à agência de caça-dragões é uma profissão freelance. Com base na minha própria força, eu também posso conquistar mais recursos e treinamento. Mas o nível de perigo também é decidido por si mesmo. Até mesmo em certos momentos, é mais alto do que o das Forças Armadas. E as condições oferecidas por ambas as partes são idênticas. Após pensar seriamente, eu tomei uma decisão. Eu vou me juntar à direção de caça a dragões. O instrutor-chefe Liu franziu a testa imediatamente. Realmente, os jovens ainda preferem as irmãs mais velhas sensuais e atraentes? Se soubesse, ele teria enviado outros instrutores. Eu vou levar aquela pessoa. No rosto de Dio havia um sorriso radiante que não podia ser escondido. Realmente, usar o cartão da afeição sempre funciona. Mas, Capitão Di, não me leve até minha irmã. E não diga a ela que eu me juntei à direção de caça-dragões. Ah! Ji Qian, que pensava que seu plano tinha dado certo, ficou surpresa por um momento e depois acenou com a cabeça. Parece que esse irmão quer dar uma surpresa à sua irmã. Quero contar pessoalmente para minha irmã que entrei na divisão de caça-dragões. Afinal, quando entrei na divisão de caça-dragões pela primeira vez, também fiquei muito empolgado e contei a todos em casa. Provavelmente, Lin Seng está com a mesma mentalidade que eu tinha na época. No entanto, ela está enganada, eu apenas não quero que minha irmã venha me incomodar novamente. Se ela souber que entrei na divisão de caça-dragões, provavelmente no dia seguinte ela virá me procurar. Só de imaginar essa cena já é assustador. Tudo bem, eu ainda preciso escolher outros talentos. Depois de 3 dias, vou passar a mensagem para todas as instituições e voltarei para te procurar. Eu assenti em silêncio. Eu entendi. Os recursos que você precisa serão entregues na sua casa hoje. Ji Qian mencionou isso e depois saiu da escola com o instrutor Liu. E eu também voltei para casa depois que terminei. Neste momento, estou sentado no sofá verificando a situação no espaço da besta mística. Todo o espaço da besta mística tem milhares de metros quadrados. E ainda pode acelerar o crescimento das bestas místicas centenas de vezes. Ou seja, basta ficar 3 dias no espaço das bestas místicas. O tempo lá é equivalente a 1 ano do lado de fora. No entanto, embora a velocidade de crescimento seja absurda, o custo também é alto. Afinal, um dia de alimentação é o equivalente a 100 dias de comida para os outros. E Xiaobai tem exigências alimentares muito altas, o que gera um alto custo. Mesmo alguns ricos podem acabar empobrecidos por causa disso. Felizmente, há um tolo que se ofereceu para me dar uma mãozinha. Ele contratou diretamente toda a alimentação de Xiaobai, desde o nível de despertar até o nível de catástrofe. Caso contrário, só com essa alimentação eu não conseguiria pagar. Enquanto suspirava aliviado, decidi que precisava ir para o campo e lutar contra feras. Embora com o prêmio que ganhei, isso poderia me sustentar por um tempo. Mas também era preciso pensar no futuro. Além disso, Xiaobai também precisava aprimorar sua determinação em batalhas contra feras.
afinar sua vontade de lutar durante os confrontos. E, ao mesmo tempo, os fundos da Associação de Caça-Dragões também chegaram. O final da sua conta bancária 9.527 recebeu 50 milhões. Por favor, fique atento ao recebimento. Abaixo, há uma mensagem deixada. Os 20 milhões extras foram trocados pela sua irmã. Ao ver isso, levantei a sobrancelha. Então, também há esse benefício. Não pensei que realmente poderia ser trocado por dinheiro. Além do recebimento na conta bancária, minhas informações também foram registradas na agência de caça-dragões. Basta inserir sua identificação para entrar na rede exclusiva da Associação de Mestres de Bestas Místicas. Aqui é principalmente usado por mestres de bestas místicas para capturar feras perigosas e filhotes para venda e compra. Além disso, o shopping também vende pomadas para tratamento rápido de ferimentos. Praticamente toda a variedade de alimentos consumidos por bestas místicas está disponível, desde que você tenha dinheiro suficiente. E como sou membro da agência de caça-dragões, ao comprar lá, qualquer item tem um desconto de 10%. Além disso, esse desconto aumenta à medida que seu status melhora. Eu decidi me preparar adequadamente antes de ir para o campo. Afinal, aquele lugar é um paraíso para feras mortais. Quase todos os dias há reuniões de mestres de bestas místicas. Morrer nas garras dessas feras mortais. Depois, liguei o computador e entrei no shopping online. Já que é para evoluir para uma Python, então, vamos comprar uma espécie de Python. Então, extrairei toda a essência. Farei todos os depósitos no shopping para converter em pontos. Após um monte de operações, rapidamente eu gastei todos os 50 milhões. Em breve, um enorme caminhão com corpos de feras valendo mais de 50 milhões foi enviado para o meu quintal. Extração sequencial. Eu estendi a mão e absorvi uma a uma as gigantes pitons empilhadas no quintal. Obtive a essência da Python Unicórnio. E depois vieram algumas habilidades repetitivas, como a habilidade de devorar que todas as pitons possuem, enrolar, genes de intensidade de escamas, até mesmo a habilidade de dente venenoso. Em seguida, chamei Xiaobai do espaço da besta mística. Primeiro, vou ver se consigo aprender a habilidade, pensando que eu injetaria os genes da habilidade no corpo de Xiaobai. Então, começaram a surgir sons de falhas. No entanto, isso já estava dentro das minhas expectativas. Ensinar uma habilidade definitivamente não seria tão simples. De repente, um som inesperado interrompeu meus pensamentos. A habilidade de enlace subiu de nível. O enlace de nível básico subiu para nível habilidoso. A proficiência da habilidade aumentou. Eu exclamei com certa surpresa. Então, pensando bem, faz sentido. Afinal, todas essas criaturas que absorvi são da família das grandes pitons. A habilidade de enlace já tinha formado uma memória muscular. E extrair seus genes naturalmente pode também trazer essa memória muscular. E a proficiência da habilidade em cada nível é dividida em básico, habilidoso, perito e perfeito. Aumentará conforme o número de liberações da fera aumenta e a compreensão se aprofunda. O nível de proficiência também continuará a aumentar as habilidades. A intensidade também aumentará em consequência. O aumento da proficiência do nível iniciante de enredamento deve ser utilizado pelo menos centenas ou milhares de vezes. Mas eu pulei diretamente esse processo. Eu estava levemente emocionado por dentro. Isso significa que não preciso treinar Xiaoxi. A técnica de combate já atingiu o nível avançado. Usar enredamento casualmente pode alcançar a melhor técnica de força e ângulo. Isso certamente se tornará uma grande vantagem em combate. Parece que há alguns genes de memória de habilidades de enredamento. Vamos tentar conceder novamente algumas vezes. Em seguida, concedi algumas vezes mais os genes de memória. No entanto, isso apenas aumentou a proficiência, mas não fez upgrade. Mas, mesmo assim, eu estava satisfeito. Então, eu também concedi os genes de Python extraídos, juntamente com os genes dourados obtidos anteriormente da Pedra Espiritual. Com os genes do Pequeno Dragão, concedi a Xiaobai. No momento da concessão, Xiaoxi ficou imediatamente alerta. Em seguida, começou a desprender uma aura intensa e quente. Seu tamanho também estava crescendo visivelmente. Até que, alguns minutos depois, seu tamanho já estava dobrando em relação ao original. Cobra Branca. Nível, final da Avaquênio. Talento, início do nível Monarca. Habilidades, Maestria em Enredar, Jato de Água, Dureza. Rota de Evolução, Python, Hidra de Prata, Unicórnio. Cobra, Eletro Arco-Íris, Serpente Escamosa, Hidra de Sangue de Dragão. No final da Avaquênio, o nível também aumentou. Para incluir esta rota de evolução da Hidra de Sangue de Dragão, o talento também subiu diretamente do nível de guerreiro para o nível monarca. Ao ver isso, meu coração ficou emocionado. Parece que aquele gene extraído da pedra espiritual realmente é útil. Embora não tenha gerado diretamente a rota de evolução para dragão, realmente melhorou o talento e o sangue de Xiaobai. Não é à toa que pode permitir que as pessoas despertem o espaço de bestas místicas. Parece que a origem desta pedra espiritual também é bastante misteriosa. Se houver a oportunidade de obter mais, seria ainda melhor. Em seguida, comecei a me preparar para ir ao campo para o teste. E ao redor de Yanshin, existem 3 locais secretos. Depois de pensar um pouco, logo tomei uma decisão. Vamos dar uma olhada naquele ninho da cobra relâmpago.
Se eu conseguir obter uma ou duas habilidades que pertencem à mesma família de cobras, seria ainda melhor. SSSSSS. Neste momento, Xiaobai olhava ao redor com bastante empolgação. Esta é a primeira vez que ele entra na selva. A selvageria em seu sangue foi gradualmente despertada. Vamos entrar e procurar a cobra relâmpago. Enquanto pensava nisso, comecei a avançar na densa selva à minha frente. Depois de andar um pouco, Xiaobai repentinamente soltou uma longa língua de cobra e começou a SSSSSSS. Parecia que ele havia sentido um leve cheiro de perigo no ar. Então, de repente, algo saltou das gramas à frente. Traga uma cobra tão grossa quanto um braço. Cobra relâmpago. Nível, final da despertar. Talento, final do senhor. Habilidade, toxina paralisante, enredar. Rota de evolução, cobra do trovão. Introdução, serpentes que vivem na selva. Extremamente rápidas e com veneno paralisante mortal. Antes que pudesse reagir, a cobra relâmpago já abrirá sua enorme boca diante de mim. Suas presas venenosas estavam prestes a me morder num instante. No entanto, ouvi-se um estalo e a cobra relâmpago foi rapidamente lançada para longe por Xiaobai. Sua cabeça ficou completamente achatada. A força foi tão grande que até o ar produziu uma série de explosões sonoras. Morte instantânea. Muito forte. Eu acariciei a testa de Xiaobai e fiquei bastante surpreso, que mesmo em uma emboscada, conseguiria eliminar instantaneamente uma cobra do mesmo nível. É bom lembrar que a cobra relâmpago não é uma fera fraca. Já é a melhor escolha para muitos que desejam fazer contrato com serpentes. É a melhor escolha para os mestres de bestas místicas. No entanto, nem chegou a usar suas habilidades. Foi derrotado por Xiaozu com um golpe de cauda. É fácil imaginar que a força de Xiaozu definitivamente não se limita a apenas isso. Ao pensar nisso, fiquei imediatamente interessado. Não sei se pode eliminar rapidamente um oponente no estágio de despertar. E se tem alguma chance contra um guerreiro de nível monarca. Se conseguir obter a habilidade de um guerreiro de nível monarca, não teria sido em vão essa jornada. Em seguida, levei Xiaobai e continuei explorando as profundezas da floresta. Bom trabalho. SSS. Ouvindo o mestre elogiar Xiaobai constantemente, a cauda dela estava prestes a se erguer até o céu. Esta já é a 7ª serpente relâmpago, certo? Extraí o gene da serpente relâmpago, e então, injetá-lo novamente no corpo de Xiaobai. Em seguida, um som de notificação foi ouvido. O nível de domínio da habilidade de enredar foi atualizado para o nível de maestria. Ao ouvir isso, murmurei para mim mesmo. Agora está no nível de maestria. Contudo, esse talento parece não ser muito útil. Nessas últimas vezes, Xiaozu matou a cobra relâmpago com um único golpe. O adversário não teve chance de resistência. Portanto, não há necessidade de usar a habilidade de enredar. E nesse momento, minha ousadia estava crescendo. Atualmente, Xiaobai nesta floresta pode ser considerado invencível. Que tal encontrar um de nível guerreiro para testar? Apenas lutar contra criaturas do nível despertar mais fracas já não é suficiente para o treinamento dele. Apenas se aproximando da morte é que se pode compreender o verdadeiro significado da sobrevivência. E, ao mesmo tempo, nesta floresta, Bai estava comandando o filhote de nível monarca, o leão rugidor, lutando contra uma cobra relâmpago do estágio final do despertar. Ao redor, havia 3 ou 4 mestres de feras de nível guerreiro, protegendo-a. Então, o leão rugidor soltou um rugido e lançou-se diretamente contra a cobra relâmpago. Em seguida, mordeu a eletricidade. A parte de trás do pescoço da cobra matou instantaneamente. Não é à toa que é um filhote de nível monarca. No meio do despertar, já consegue matar bestas ferozes em estágio avançado de despertar. E também graças à habilidade da senhorita em comandar. Isso permitiu que a batalha terminasse em apenas alguns minutos. Também é verdade. Se outros mestres de bestas místicas, mesmo sendo do mesmo nível, provavelmente não conseguiriam, em tão pouco tempo, matar a cobra elétrica. Ao ver a besta mística de Bai rematar a cobra elétrica, os guardiães ao lado logo começaram a lamber-se avidamente. Ao ouvir isso, Rei humildemente disse: de jeito nenhum. Eu ainda estou longe desse nível. Senhorita, vamos rápido. Tenho a sensação de que a cobra elétrica de nível guerreiro está por aqui perto. O objetivo dessa jornada é encontrar o objeto-chave para a evolução do leão elétrico, o cristal da cobra elétrica. Aproveitando, também pode praticar no campo com os níveis de batalha de Bai. O nível de combate de Rei está em treinamento. Enquanto falava, um mestre de bestas místicas invocou uma águia. Ela voou para o alto em busca da presença de uma cobra do trovão de nível guerreiro. Não se passaram alguns minutos e o mestre de bestas místicas da águia disse animadamente: encontrou! Ao ouvir isso, os guardiões sorriram. Em seguida, eles rapidamente correram em direção àquela floresta. Enquanto isso, naquele local, minha cobra branca já havia enfrentado uma cobra do trovão de nível guerreiro. SSSSSSSSS. Uma enorme piton azul, olhando cautelosamente para mim e Xiaobai. E as informações do oponente apareceram diante de mim. Cobra do trovão. Nível: início de guerreiro. Talento: fim de guerreiro. Habilidades: enredar, descarregar. Rota de evolução: cobra do trovão. Introdução: cobra do trovão com sangue não suficientemente forte. A jornada de evolução já havia parado.
Depois de ler as informações, não pude deixar de me surpreender. Era um nível guerreiro, a serpente do trovão, não é de se admirar. A sensação de opressão era tão intensa. Não sei se conseguirei roubar essa habilidade de eletrocução. No entanto, o adversário é realmente cauteloso demais. Se isso continuar, pode acabar em problemas. Pensando nisso, dei a ordem a Xiaoxi. Xiaobai, avance. Assim que recebeu a ordem, Xiaoxi também avançou rapidamente. Assim que ambos se tocaram, a serpente do trovão tentou envolver Xiaobai. Mas, infelizmente, sua habilidade de envolvimento não era tão refinada quanto a de Xiaobai. Em vez disso, foi presa firmemente pelo corpo de Xiaobai. Em seguida, Xiaobai se preparou para morder o ponto vital da serpente do trovão. Neste momento, a serpente do trovão finalmente não aguentou mais. Instantaneamente, liberou uma enorme quantidade de eletricidade. No entanto, isso era suficiente para fazer uma pessoa comum desmaiar e morrer instantaneamente. A eletricidade que atingiu Xiaoxi era como se estivesse coçando. Em seguida, eu disse de forma sarcástica: só isso? As escamas do peixe de escamas prateadas são a prova de eletricidade, sabia? Imediatamente, Xiaobai soltou um feixe. A espada de água perfurou diretamente a cabeça do... Bom trabalho! Vou te dar um lanche quando voltarmos. Em seguida, eu fui até o chão e liberei a extração sequencial do de nível guerreiro. Obtenho o gene da linhagem Razer. Obtenho o gene de habilidade Razer. Obtenho o Razer Evolutionary Gene. Obtenha Razer Scaris, Razer Venom e Razer Galadlader. Logo a Razer foi absorvida. Uma pedra azul. Eu imediatamente a peguei, já que é um item de uma besta feroz de nível guerreiro. Isso certamente tem um preço alto. Posso vendê-lo à Associação de Bestas Místicas mais tarde. Depois de colocar a pedra azul no espaço da besta mística, dei a Xiaobai as habilidades e os genes da Razer. Logo, o tamanho de Xiaobai começou a aumentar gradualmente. As células dentro do corpo estão funcionando freneticamente, consumindo a energia desta serpente elétrica. Afinal, é uma serpente elétrica de nível guerreiro, para absorver completamente seu gene sanguíneo. A absorção leva um pouco de tempo. Infelizmente, a habilidade de descarregar falhou na herança. Agora o treinamento de combate também está quase completo. Além disso, a absorção repetida do gene da serpente elétrica para Xiaobai já é quase irrelevante para o crescimento. Depois de voltar, preciso pedir à agência de caça a dragões alguns alimentos que ajudem Xiaobai a evoluir. Estes são os principais fatores que impulsionam a evolução da besta de estimação. Em seguida, levei Xiaobai até a saída do segredo para me preparar para sair. E mal tinha saído, uma equipe chegou a este local em grande número. Mas assim que chegaram, ficaram atordoados. A serpente elétrica está morta. Afinal, alguns minutos atrás, ainda detectamos sinais de vida. Como pode ter morrido tão rápido? É importante saber que mesmo 3 mestres de bestas místicas de nível guerreiro têm que usar bastante esforço para lidar com essa cobra raio de nível guerreiro. Mas agora, em apenas um instante, a cobra raio já está reduzida a um esqueleto. É possível que tenha encontrado um especialista em matar cobras? Impossível. Mesmo que a técnica seja extremamente habilidosa, não é possível remover esse esqueleto e deixar sem um pedacinho de carne. Esse sujeito é, no mínimo, um mestre de bestas místicas no final do nível guerreiro. Caso contrário, não seria possível em tão pouco tempo matar a cobra raio, que é bastante ágil. E ainda por cima, ele levou o cristal da cobra. Nós levamos semanas procurando até encontrar uma cobra dessas aqui. Nesse momento, Bai revoltou dirigindo. Melhor deixar pra lá. Esta floresta não é uma propriedade privada da nossa família. Se foi roubada, que seja. Senhorita, você ainda é bondosa demais. É bom saber que alguns caçadores profissionais preferem simplesmente seguir os outros e roubar os resultados. Estamos procurando essa cobra há muito tempo. E hoje, quando finalmente estávamos prestes a capturá-la, alguém a tomou. Precisamos voltar à cidade imediatamente. A entrada para o reino secreto é provavelmente onde a associação de caçadores e outros estão. Facções pessoais comprando materiais de feras ferozes. Esse garoto deve estar ansioso para se livrar disso. Se formos agora, ainda podemos encontrá-lo. Em seguida, todos montaram em suas. A besta correu em direção à entrada do reino secreto. Ei, irmão, você conseguiu caçar algum material raro? Podemos oferecer um preço mais alto do que a associação de caçadores para comprar isso. Assim que saí do segredo, fui parado por algumas pessoas. Sim, quanto você pagaria por este cristal de cobra? Enquanto falava, tirei do bolso uma pedra cristal azul púrpura. Para mim, isso não vale muito. Em vez de usar, é melhor vender direto. Assim que vi essa pedra azul, algumas pessoas também ficaram com os olhos brilhando. Isso é um cristal de cobra de raio. Devido à sua quantidade escassa, a Associação de Caçadores ofereceu um preço de 1 milhão. Irmão, nós te damos 1,3 milhão. Que tal vender esse cristal de cobra para nós? Com meu nível atual na Associação de Caçadores, mesmo que eu venda para a Associação de Caçadores e troque os pontos, ainda assim seria apenas 10% de desconto. É melhor vender diretamente a uma pessoa. No entanto, exatamente quando eu estava prestes a concordar, de repente, uma voz veio de longe. Espere. Ao virar a cabeça, vi algumas pessoas vestidas elegantemente, mestres de bestas místicas.
em cima de um enorme rinoceronte que tinha o tamanho de 2 ou 3 andares. Ele estava correndo em nossa direção. Aqueles que queriam comprar o cristal de cobre instantaneamente ficaram pálidos. Mestres de bestas místicas de nível guerreiro. E parece que eles são da família Bai. Eles estão tentando roubar esse cristal de cobra que está nas mãos deles. E eu também fiz contato visual com aquela garota em cima das costas do rinoceronte. A garota sentada lá em cima cruzou o olhar. Não é a Bai? O que ela está fazendo aqui no campo? Um mestre de bestas místicas que estava em cima do rinoceronte perguntou. Irmão, espere um momento. Quanto eles te ofereceram por essa pedra de serpente? 1,3 milhão. Embora o preço oferecido pela Associação de Bestas Místicas seja de 1 milhão. Mas, na verdade, o preço dessa pedra de serpente tem uma alta valorização. Pagar 1,3 milhão para adquiri-la é um verdadeiro delírio. Então, irmão, venda essa pedra de serpente para nós. Eu te ofereço 3 milhões. Ao ouvir isso, eu mesmo fiquei surpreso. No começo, eu já estaria muito satisfeito em vender por mais de 1 milhão. Mas não esperava quase ser enganado em 2 milhões. Que absurdo! Oferecer tanto assim. Você está ficando louco? Aqueles poucos, ao verem essa cena, imediatamente baixaram a cabeça e se viraram para sair. Não se atreveram a ficar aqui por mais um momento. Então, obrigado. Em seguida, eu tirei o cristal de cobra e rapidamente finalizei a transação. Antes de sair, ainda fiz questão de cumprimentar Bairre. Até mais, escola. Bairre também acenou com a cabeça, mantendo o olhar fixo em Lin Seng. Depois que Lin Seng saiu, alguns mostraram uma leve expressão de choque. Não é à toa que ele é um talentoso de nível elevado. Em menos de 15 minutos, ele já consegue avançar de nível. Ele conseguiu matar uma cobra relâmpago de nível guerreiro. Esse talento é realmente anormal. Ainda bem que a senhorita nos avisou com antecedência. Caso contrário, eu provavelmente teria ofendido ele agora. E neste momento, alguns entenderam por que Bairre disse que ia gastar uma fortuna para comprar aquele cristal de cobra. Isso também conta como um favor, não é? Afinal, embora aquele cristal de cobra seja caro, é difícil vendê-lo por 3 milhões. Contudo, poder construir um bom relacionamento com um gênio assim, parece ser uma boa ideia. Assim que cheguei em casa, imediatamente liguei para o Zan. A Dikian do escritório do dragão enviou uma mensagem. Não disseram que iriam adquirir recursos de nível de Lorde? Como será feita a distribuição? Esperei um pouco e a resposta do outro lado chegou. Qual é a espécie da sua besta guardiã? Que tipo de ingrediente você precisa que eu prepare? A comida para serpente geralmente é uma mistura de várias carnes. No mercado, há 3 faixas de preço para alimentos de bestas serpentes. São, respectivamente, 100 mil, 300 mil e 500 mil. Vou preparar a melhor qualidade para você. Quanto aos materiais necessários para a evolução, depende de qual você precisar. Porém, a comida só pode ser antecipada por no máximo 3 meses. E os materiais necessários para a evolução devem ser solicitados quando a besta guardiã evoluir. Pensei um pouco e enviei a resposta de volta. A velocidade com que meu espaço de besta guardiã consome energia é 100 vezes maior que o normal. Então, em um dia, consome a energia de 100 dias. Quanto aos materiais para evolução, não precisa se preocupar em me preparar. Eu não quero que minha besta guardiã evolua da forma que os outros souberam. Afinal, essa é uma rota única. Vazamentos aleatórios podem gerar suspeitas. E, após eu enviar essa informação, a outra parte claramente ficou em silêncio. De fato, a Dikian do outro lado ficou completamente perplexa. Não esperava que o espaço de besta mística nível SSS consumisse energia tão rapidamente. 100 vezes. Isso é uma piada? Isso não quer dizer que em 3 dias consumiria a energia que se usa em um ano? Se custar 500 mil por mês, então agora precisa de um mês para fornecer. Ele preparou 5 milhões de alimentos. Esse preço, mesmo a Dikian não pôde deixar de ficar impressionada. Se soubesse, teria dado esse garoto para o Liu. Isso é exagero. Como ele come tanto? Embora haja um tom de brincadeira nisso. Na verdade, ela estava bastante contente por dentro. Afinal, quanto mais a besta mística come, mais seu potencial é maior e sua velocidade de crescimento mais rápida. Em seguida, Dikian pegou o celular novamente. A mensagem editada foi enviada. Ainda bem que alguém preparou esses recursos para mim. Caso contrário, os 300 mil que eu ganhei vendendo cristal de cobra não seriam suficientes para Xiaobai comer por alguns dias. Suspirei e acariciei a testa do Xiaozu ao meu lado. SSS. O Xiaozu parecia ter percebido o estado de espírito do mestre. Ele chamou algumas vezes, parecendo um pouco triste. Parecia estar dizendo que o Xiaozu poderia passar fome. Olha só, ele ainda está fazendo charme para mim. É uma estratégia de provocação, não é? Não pude evitar de revirar os olhos. Você realmente conseguiu me provocar. Não demorou muito e alguém bateu à porta. Seu pacote chegou. Por favor, assine aqui. Estou indo. Depois de falar isso, saí rapidamente pela porta para trazer uma grande caixa para dentro. Ao abrir a embalagem, vi que dentro havia pedaços de carne em forma de tiras de rato. Pareciam bobos e adoráveis. Bastava comer um por dia para sustentar o consumo de energia de um mês. A quantidade de energia contida aqui é facilmente imaginável.
Mas aqui comigo, uma barra de rato no máximo serve por 3 dias. E neste momento, o Xiaozu ao meu lado já estava salivando. A saliva estava prestes a escorrer. Aqueles olhos estavam fixamente encarando a barra de rato em minha mão. É fácil imaginar o quão atraente isso é para as serpentes. Quão grande é o poder de sedução disso. Para. Eu também não brinquei com ela. Peguei uma e entreguei. Xiaobai engoliu imediatamente de uma vez. E então exibiu uma expressão de satisfação. A energia contida estava sendo constantemente digerida em seu estômago. Nos próximos dias, eu levava Xiaozu para treinar suas habilidades de combate durante o dia. Xiaozu para aprimorar suas habilidades de combate. À noite, deixava-a no espaço da besta mística, onde digestão e absorção de energia aconteciam. Finalmente, quando a disputa por vagas na cidade das bestas gigantes começou. Antes disso, Xiaozu havia subido de nível para o nível de guerreiro. Seu talento também alcançou o estágio inicial de monarca. E finalmente, habilidades relacionadas a dragões começaram a aparecer. Dragão Poder, formar uma área de supressão. Criaturas com baixo potencial sanguíneo. Habilidade diária. Minha escolha realmente não estava errada. Ao olhar a descrição da habilidade, meu coração ficou levemente agitado. O nível de Xiaozu chegou à fase inicial de guerreiro. Estou confiante para esta competição. E agora, a força de Xiaozu não está apenas em suas habilidades, mas também nas características de diferentes partes de seu corpo. Por exemplo, suas escamas atualmente podem resistir ao fogo e à eletricidade. No futuro, à medida que mais genes forem concedidos, haverá ainda mais características. Nesse momento, o toque do meu celular soou. Ao ver a ligação de Dick Yan, pressionei o botão para atender. E então, do outro lado, ouvi uma voz feminina um tanto relaxada. O campeonato de seleção da metade sul do país do dragão está prestes a acontecer na cidade das grandes bestas, incluindo você. Há mais de 10 pessoas competindo em Yanshin. Os domadores de bestas que participam desta vez estão quase todos no nível guerreiro. Você está confiante? Eu sorri e respondi. Tem, mas não é muito. O importante é que tem. Durma bem esta noite, amanhã eu venho te buscar. Depois de dizer isso, a pessoa do outro lado desligou o telefone. Deixou-me segurando o telefone, sem saber o que fazer. Eu já disse que não tenho muita confiança. Por que não vem alguma ajuda externa? Na manhã seguinte, eu me arrumei e desci as escadas. Neste momento, Ji estava encostado em um carro off-road. Aquela roupa justa preta modelava sua figura de maneira incrivelmente esguia. Até mesmo algumas sutis linhas musculares eram claramente visíveis. Ao me ver sair, Dick abriu a porta traseira do carro e me sinalizou. Vamos. Em seguida, ela entrou diretamente no banco do motorista. E eu também fui direto para lá. E naquele carro off-road já estavam sentados alguns mestres de bestas místicas da minha idade. 3 homens e 2 mulheres. Entre eles, havia uma figura que eu conhecia. Bai He, o que você está fazendo aqui? Bai He respondeu melancolicamente. Eu não posso ficar aqui? Agora eu também sou um novato da agência de caça a dragões. Alguns dias atrás dissemos que nos veríamos novamente depois. Como você esqueceu tão rápido? Isso é verdade. Com seu talento, é fácil entrar aqui. Em seguida, outras pessoas também me cumprimentaram. Daqui para frente, todos nós iremos conviver juntos, então por favor, cuidem uns dos outros. Isso mesmo. Não imaginei que poderia ver o Lin Seng pessoalmente aqui. Daqui para frente, todos nós seremos caçadores de dragões. Ha ha ha. Aqueles jovens claramente o reconheceram. Minhas palavras mostraram um pouco de empolgação. Afinal, todos estão em Yanshin. É muito normal que gênios se conheçam. Eu sorri embaraçado. Olhei e vi que ainda havia um lugar ao lado da Bai He. Então eu me sentei rapidamente. Neste momento, o coração da He acelerou um pouco. Seu corpo ficou bastante rígido. E ao ver que todos estavam presentes, Dick Yan pisou no acelerador e o carro off-road saiu como uma flecha afiada, disparando instantaneamente. Qual é o conteúdo da competição desta vez, Capitão Ji? Se pudermos formar uma equipe, eu gostaria de formar uma equipe com o Senpai Lin Seng. Eu também. Deixei-me ir, mas eu realmente não tenho muita confiança. Atualmente, minha besta guardiã está apenas no meio do nível de guerreiro. Meu nível também não é alto. É apenas no final do nível de guerreiro. Eu ainda preciso que o Senpai Lin Seng me proteja um pouco. Então, algumas pessoas olharam para mim com esperança. A besta guardiã do Senpai Lin Seng deve estar pelo menos no nível de guerreiro, certo? Até a Bai tossiu discretamente 2 vezes. Eu também estou apenas no início do nível de guerreiro. Neste momento, eu inexplicavelmente queria socá-los. Eu trabalhei tão duro por tanto tempo para estar apenas no início do nível de guerreiro. Eu pensei que estava tudo sob controle. No final, eu era o palhaço. Mas o nível das bestas guardiãs desses caras é mais alto que o meu, eu até consigo entender. Afinal, nem todo mundo é como ele. As bestas contratadas começam a subir de nível a partir do mais baixo. Geralmente são bestas contratadas em estágio médio ou até tardio de despertar. No mínimo, deveriam ser bestas contratadas em estágio inicial de despertar. Mas Xiaobai não tem nenhum nível. Em breve, Ji levou todos para a periferia de Yanshin. Não muito longe de Yanshin, fica a cidade das bestas gigantes. Ao estar nas altas muralhas de Yanshin, pudesse ver a cidade em ruínas. Esta é uma cidade abandonada.
foi concentrada quando a dimensão surgiu. As feras ferozes que saíram destruíram completamente. E agora, na cidade das bestas gigantes, ainda perambulam muitas feras ferozes e poderosas. Vocês podem ir, eu os deixo aqui. Di deixou todos saírem do carro, disse uma palavra e partiu. Vamos. Bai reconvocou aquele grande selvagem. O leão do trovão me convidou para embarcar junto. E eu, sem cerimônia, me virei e pulei para cima. Afinal, Xiao Bai não é muito habilidosa em longas jornadas. Ela ainda não é muito boa nisso. Os outros também invocaram suas bestas místicas. Um águia de penas brancas. Um escorpião tão robusto quanto um pássaro. Todos correram em direção à cidade das bestas gigantes. Sob a velocidade do leão do trovão, os dois logo chegaram àquela cidade abandonada. E nesse momento, na periferia da cidade das bestas gigantes, já havia muitos alunos levantando as mãos, esperando ali. Ao seu lado, também seguia uma outra besta mística de uma raça diferente. No entanto, essas bestas místicas, diante do leão do trovão, pareciam um pouco inferiores. Quando o leão do trovão chegou aqui, as bestas místicas ao redor cederam espaço. A terra não ousa disputar nem um pouco. Com o passar do tempo, a cidade das bestas gigantes. Os estudantes ao redor se reuniam cada vez mais. Cheguei a ver durante esse tempo alguns mestres de bestas místicas de alto nível, e várias que, assim como o leão do trovão, pertenciam ao nível de talento monarca. E quando todos pensavam que teriam que esperar mais, um anúncio ecoou no ar. Por favor, prestem atenção. A seguir, as regras da competição. Ao ouvir essa voz repentina, todos no local imediatamente ficaram em silêncio. A competição na cidade das bestas gigantes selecionará 50 pessoas para obter vagas, e outras 50 serão escolhidas em um local diferente. As regras da competição são simples. Eu coloquei 50 reféns na cidade das bestas gigantes. O que resgatar mais reféns poderá ganhar o primeiro lugar nesta competição. E os competidores que não resgataram reféns serão classificados de acordo com o número de demônios caçados. O restante não tem qualquer restrição. Vamos começar. Até aqui todas as regras foram apresentadas, embora não tenha sido dito o que exatamente é o refém, e onde o refém está exatamente. No entanto, assim que as palavras foram ditas, quase todos presentes simultaneamente correram em direção à cidade à frente. Esta cidade de bestas gigantes perigosas, neste momento, parecia ter se transformado em um paraíso desejado por todos. Para conseguir se tornar um mestre de bestas de nível catástrofe, todos dariam o seu máximo pelos recursos. Foi então que algumas pessoas de Yanshin me convidaram. Lin Seng, você quer vir conosco? É isso aí, Lin Seng, é mais seguro agirmos juntos. Depois, podemos dividir o refém que resgatarmos. No entanto, eu apenas balancei a cabeça. Melhor agirmos separados. E vocês, não confiem demais nos outros. Depois de uma breve explicação, caminhei em direção à cidade. A cidade é diferente do campo, com uma obstrução de visão muito severa. Já não é mais possível imaginar lidar com bestas ferozes como no campo. Pode-se dizer que esta cidade em ruínas é simplesmente o paraíso das bestas ferozes. E ao mesmo tempo, para ter uma visão mais ampla, eu também fui até o telhado de um alto edifício. No entanto, assim que cheguei, no céu, 3 grandes águias perceberam minha presença. Em seguida, elas desceram rapidamente como um raio. Xiao Bai, proteja-me. Imediatamente, invoquei Xiao Bai para me proteger. No entanto, as águias são, por natureza, as inimigas das cobras. As 3 águias não davam a mínima para Xiao Bai, e rapidamente estavam diante de mim. Mas no momento seguinte, 3 explosões ecoaram e as 3 bestas ferozes foram instantaneamente destruídas pelo golpe da cauda de Xiao Bai. Ufa! Eu imediatamente respirei aliviado. Essa investida repentina quase me assustou de verdade. Em seguida, coloquei a mão sobre os destroços das 3 bestas ferozes. Extração sequencial. Obtive pela primeira vez o sangue da águia cinza. Obtenho o gene Yuanvan. Obtenho o gene da garra de águia. Obtenho o gene voador. Adquiro o gene da visão noturna. Em seguida, uma série de avisos sobre a obtenção de habilidades surgiu. Assim que terminei a aquisição, imediatamente eu concedi essas habilidades genéticas das feras a Xiao Bai. Obtive o sangue da águia cinza. Obtive a habilidade de intensificação visual. Também recebi mais 2 habilidades. O foco visual pode aprimorar a percepção dinâmica de Xiao Bai, e a intensificação visual pode aumentar a área visível de Xiao Bai. Ao ver isso, minha emoção também se elevou. Essas 2 habilidades eram exatamente o que eu precisava. Ao mesmo tempo, essa habilidade visual também me retornou. Logo, percebi com agudeza que, não muito longe, alguns domadores de bestas místicas estavam me observando. Assim que meu olhar se virou, vi os outros. E nesse momento, o coração dessas pessoas também pulou. E rapidamente se levantaram, dizendo: nós só estamos passando. Ouvi dizer que os reféns geralmente ficam em andares mais altos. Após falar, várias pessoas se apressaram a sair, com medo de que esse grande chefe não gostasse deles. Resolveram também a situação deles. E ao ver as pessoas saindo, não tinha intenção de continuar a persegui-los. Principalmente porque Xiao Bai não é adequado para uma batalha de perseguição. Sua velocidade de movimento é realmente muito lenta. É um andar relativamente alto.
Então só pode ser lá. Meu olhar imediatamente se voltou para um prédio alto ao longe, e era claramente visível em minha linha de visão que havia. Alguns mestres de bestas místicas já haviam chegado lá antes. Essa é a vantagem da habilidade visual, podendo obter informações que antes não podiam ser alcançadas. Após descer as escadas, rapidamente cheguei ao local. E, ao mesmo tempo, em um local secreto na Cidade Mágica, algumas sombras estavam sentadas na sala de monitoramento assistindo às gravações de várias partes da Cidade das Bestas Gigantes, registrando o número de feras monstruosas que os alunos mataram. Neste momento, nas imagens da gravação de monitoramento, havia um jovem em pé sobre um gigante vestido com armadura de ferro, atirando loucamente contra os mestres de bestas místicas ao seu redor. A enorme clava em sua mão, a cada vez que caía, fazia com que uma besta mística fosse gravemente ferida. Que besta mística poderosa! De qual cidade é essa? Qual estudante? O gigante de armadura de ferro tem talento de nível monarca. É de uma pessoa com talento S na cidade de Texan, ao lado da montanha de ferro. Um portador de talento de nível S. Assim que é o talento de nível. Não é de admirar que as bestas místicas sejam tão dominantes e poderosas. Ouvi dizer que naquela área da montanha de ferro, a defesa das bestas místicas é extremamente aterrorizante. Mesmo no nível de despertar, conseguem bloquear os disparos de uma metralhadora Gatling por uma hora. Esse estudante deve ser capaz de garantir uma das vagas, certo? Chefe, esse estudante eu vou querer. Na hora do treinamento, você tem que me designá-lo. Seu gordo, se você disse que é seu então. O dia todo só sabe se aproveitar do que você pode ensinar. Neste momento, um homem de meia-idade com semblante firme interrompeu o grupo. Chega, não fiquem barulhentos. Quando a competição acabar, eu farei a distribuição. Ao ouvir isso, todos fecharam a boca com respeito. Em seguida, o homem de meia-idade perguntou novamente. Jiqian, ouvi dizer que vocês têm um mestre de bestas místicas de nível SSS. Ele concordou em se juntar a nós? Ao ouvir isso, Jiqian imediatamente se levantou. Ele já concordou em se juntar a nós. E, atualmente, ele está naquela cidade das gigantes bestas. Qual é o nome dele? E qual é a sua força? Lin Seng tem uma força aproximadamente no nível inicial de guerreiro. Sua besta mística é uma cobra branca de espécie desconhecida. Lin, outro com o sobrenome Lin? Após um momento de silêncio, o homem de meia-idade falou. Mostrei-me o vídeo antes de Lin Seng. Em breve, o vídeo foi rebobinado para alguns minutos atrás. Ao ver que Xiaobai é na verdade apenas em um instante, ele imediatamente eliminou 3 gigantes águias cinzentas. Todos mostraram uma expressão de incredulidade. Esta é a velocidade que uma cobra branca deveria ter. Até mesmo o rosto do homem de meia-idade ficou sério. Imediatamente, ajuste o vídeo para que eu possa ver em câmera lenta 10 vezes. No entanto, mesmo com o vídeo desacelerado 10 vezes, ainda era difícil ver claramente a trajetória da cauda da cobra branca. Câmera lenta 100 vezes, câmera lenta 500 vezes. Apenas até este momento foi possível ver claramente a trajetória da cauda da cobra. Viu-se que a longa cauda da cobra, naquele instante, cobriu-se com uma camada de queratina cinza. Depois, puxou, recolheu, puxou de volta e recolheu novamente. Após 3 movimentos contínuos, ele eliminou todas as 3 feras. Essa habilidade deve ter vindo de muito treinamento. Ele definitivamente já teve muita experiência em combate antes. Que tipo de cobra branca é esta, afinal? Um guerreiro no início já consegue eliminar instantaneamente 3 feras despertadas. Não pode ser que realmente seja do nível de desastre, como disseram nas notícias. Então, ele é simplesmente o desastre de cultivo desta vez. É a escolha indiscutível para um mestre de bestas místicas de nível. Não fique tão alegre tão cedo. E se não for uma besta mística de nível desastre? Lin Seng parece que vai encontrar o mestre da besta mística do gigante de armadura de ferro. Não se sabe quem chamou, mas imediatamente todos os olhares se reuniram. Novamente se concentraram na tela de monitoramento. Como esperado, neste momento, Lin Seng já estava com sua cobra branca e teve contato com o gigante de armadura de ferro que estava matando indiscriminadamente. Neste momento, o coração de todos estava na boca. Afinal, o gigante de armadura de ferro também é uma besta mística de talento de nível monarca. E ainda é do tipo especial de besta mística humanoide, com a força de combate que a cobra branca mostrou antes. O gigante de armadura de ferro não deve ser um adversário, certo? O que você está dizendo? O gigante de armadura de ferro é famoso por seu poder de combate em estágios iniciais como uma fera feroz humanoide. Além disso, é um gigante de armadura de ferro de nível intermediário de guerreiro. Isso mesmo, como aquelas feras ferozes despertadas há pouco. Desde que o gigante de armadura de ferro consiga acertar, ele pode eliminar instantaneamente. Além do mais, o gigante de armadura de ferro é conhecido por sua defesa. Criaturas como a cobra branca têm dificuldades em superar sua defesa. Os mestres de bestas místicas presentes fizeram uma análise da situação que parecia desfavorável para Lin Seng. No entanto, Jiqian estava confiante e disse a Lin Seng com segurança. Não se esqueçam. Ele é um mestre de bestas místicas de nível SSS com espaço de besta. E naquele momento, na cidade dos gigantes, em um dos altos ombros do gigante de armadura de ferro, um jovem olhava para baixo e me perguntou. Você é Lin Seng. Você me conhece?
Eu me escondi atrás de Xiaobai, um pouco confuso. Ele conseguiu dizer seu nome logo de cara. E além disso, esse cara não é da cidade de Yanshin. Ele claramente fez uma pesquisa prévia sobre mim. Claro, eu, pessoalmente, gosto de fazer amizade com os fortes. Minha primeira besta mística poderia fazer um contrato de nível catástrofe. Quero te desafiar para ver minha de nível monarca. Quão grande é a diferença entre a minha besta e a sua de nível catástrofe? O garoto parecia descontente e pensou consigo mesmo. Com minha capacidade de amplificação de defesa de nível, juntamente com a força a defesa do Homem de Ferro, não há absolutamente nenhum problema. Ninguém poderia quebrar minha defesa. E ao ouvir isso, não pude deixar de me sentir envergonhado. Que diabos é isso? De onde veio essa catástrofe? Que droga! Esse boato já chegou a outras cidades? Parece que quanto mais se espalha, mais absurdo fica. Então, eu falei a verdade. Você deve ter se enganado. Meu talento com besta só é de nível monarca. Neste ponto, não adianta você esconder. Hoje, você terá que aceitar, queira ou não. Homem de Ferro, venha para mim. Assim que o garoto deu a ordem, o gigante de armadura de ferro ergueu o bastão de dentes de lobo que tinha em mãos. Ele veio correndo em direção a mim com grandes passos. Ao ver isso, não pude deixar de franzir a testa. Esse cara não escuta o que as pessoas dizem? Em seguida, parecia que de repente ele percebeu algo. Ele deu uma ordem a Xiaobai. Xiaobai, jogue água naquele lugar. Assim que minha ordem foi dada. Embora Xiaobai não soubesse por quê, ainda assim, ele abriu a boca e disparou um jato de água em direção ao chão. E aquele chão era exatamente onde o gigante de armadura de ferro iria pousar. Jogar água. Embora eu não soubesse por que uma cobra teria uma habilidade de jato de água, mas nenhum ataque poderia ferir meu gigante de armadura de ferro. O jovem falou com confiança. Além disso, essa precisão está péssima. Com um alvo tão grande, você não consegue acertar? Como isso demonstra a defesa do meu gigante de armadura de ferro? E eu apenas curvei levemente os lábios. Essa é uma habilidade aquática do peixe de escamas prateadas. Não só é extremamente poderoso, como também é muito escorregadio. Não fale de uma besta guardiã tão pesada como o gigante de armadura de ferro. Qualquer criatura que pise nele pode escorregar. E agora eu ainda tenho uma vantagem de informação. Isso porque o oponente nunca viu uma cobra com a habilidade de jato d'água. Mesmo que houvesse, não poderia ser escorregadio, porque essa habilidade não é de cobras, mas sim do peixe de escamas prateadas. No momento seguinte, o arrogante gigante de armadura de ferro pisou em cima daquela poça de água. Em seguida, deslizou e fez um estrondo. Ele caiu de costas no chão com um barulho. E o jovem que estava em seu ombro também se viu coberto de poeira e sujeira. O jovem levantou-se rapidamente, com uma expressão confusa. Que líquido é esse, afinal? Como pode ser mais escorregadio do que a habilidade de jato d'água dos peixes? E nesse momento, Xiaobai já havia aproveitado essa oportunidade para deslizar para trás do jovem. A longa cauda já está pronta para atacar. Assim que eu der a ordem, esse jovem será purificado no ato. Em um momento de vida ou morte, ele não se atreveu a dizer mais nada e apressadamente falou. Eu me rendo. Em seguida, o jovem, ainda com expressão determinada, continuou falando. Realmente é uma besta de nível catástrofe. Contudo, embora meu talento de besta guardiã de armadura de ferro não se compare ao seu, com o meu treinamento, certamente conseguirei alcançar seu nível. Então boa sorte para você. Eu também não quero falar muito com ele. Mas, antes de ir, eu ainda peguei um pouco de lucro da besta guardiã de armadura de ferro. Injetei o gene da besta guardiã de armadura de ferro. A solidificação de nível iniciante foi elevada para a solidificação de nível experiente. Com a solidificação de nível experiente aplicada, a cauda de Xiaobai já mudou de cor, de amarelo terroso para preto fundido. Eu acariciei a cauda fina e escura de Xiaobai, bastante satisfeito. Embora só possa ser realizada uma parte da solidificação, a dureza e o poder agora são bem superiores ao que eram antes. Em comparação, melhorou várias vezes. Enquanto isso, na sala de monitoramento, todos já estavam completamente surpresos. Conseguir encontrar a falha do oponente em tão pouco tempo e usar suas habilidades para fazer o contra-ataque mais razoável. Isso já possui, em um nível inicial, consciência que um mestre de bestas místicas deve ter. De fato, as bestas de cobre e o gigante de ferro, a taxa de vitória em combate corpo a corpo não é alta. Mesmo que quisesse vencer, levaria muito tempo. Mas ele, apenas com a técnica de mestre de bestas místicas, consegue decidir a vitória e a derrota em um instante. Essa qualidade de combate é até melhor do que a de alguns mestres de bestas místicas do exército. O combate entre bestas é, de fato, a maior fraqueza dos mestres de bestas místicas. E Lin Seng aproveitou precisamente a característica pesada da besta do oponente. Se aqueles caras que estão sob meu comando tivessem essa mentalidade de combate, nem precisaria me esforçar tanto todos os dias. O homem de meia-idade também suspirou. É normal que uma besta de talento de nível catástrofe vença uma de nível monarca. Só não esperava que fosse tão fácil. Em seguida, virou-se para Ji Qian e disse. Ji Qian esperou até que o acampamento fosse aberto. Esse aluno ficará sob sua responsabilidade. Ao ouvir isso, os olhos de Ji Qian imediatamente brilharam, e ela rapidamente se levantou e disse. Entendi.
Irmão Lin, meu nome é Kang Tianzong. Lembre-se do meu nome. Eu voltarei para te desafiar no futuro. Então Kang Tianzong foi levado por 2 funcionários para fora da cidade das bestas gigantes. E eu só pude responder com um sorriso. O nome é bem imponente, mas e essa inteligência? Não será que aquela queda acabou danificando o cérebro? Depois de derrotar o gigante de armadura de ferro, ao redor já não havia nenhum mestre de bestas que ousasse competir comigo. E eu também consegui chegar facilmente ao telhado deste prédio. No centro do telhado, estava uma pessoa. O mestre de bestas místicas vestindo roupas esfarrapadas. Ele ainda tinha uma placa de madeira pendurada no pescoço. Em cima estavam escritos os caracteres: refém. Colega, você finalmente chegou. Esse refém brilhou os olhos ao me ver, como se tivesse visto um salvador. Ele apressadamente tirou a placa do pescoço e me entregou. Antes de ir, ainda murmurou: essa organização do torneio realmente foi uma ideia estúpida. Em suma, era um xingamento bem feio. Parece que todos aqui são da Associação de Mestres de Bestas Místicas. Esses reféns, além de serem reféns, provavelmente também têm a função de proteger os mestres de bestas místicas da cidade. Deixe pra lá, não importa. Vamos para o próximo lugar. Em seguida, levei Xiaobai a um outro local com um edifício alto. Com a experiência anterior, fiquei muito mais fácil para lutar. Em menos de algumas horas, consegui 5 placas. No entanto, enquanto eu me dirigia para o próximo, quando passamos por uma rua, de repente, uma aura estranha se fez sentir. E Xiaobai também ficou alerta nesse momento. Eu imediatamente parei os passos, franzindo a testa. Um passo de cada vez, caminhei em direção àquela aura estranha. E fui em direção àquela rua. A cena que se seguiu me deixou atordoado. O que antes era estrada havia desaparecido. E foi substituído por uma escuridão do tipo do vazio. E naquela escuridão, exibia-se uma luz roxa hipnotizante. Imediatamente pensei na situação em que me encontrava, pois tudo à minha frente era exatamente como descrito nos livros, que falavam sobre isso. Fenda de névoa cinza. Um grande mundo de mistério estava sendo destruído. Depois, pode surgir um pequeno espaço, que também pode ser entendido como um micro-mundo de mistério. E entre eles, a fenda de névoa cinza era a mais perigosa, porque as criaturas dentro não podiam ser julgadas pela lógica. Eram criações extremamente estranhas. No entanto, embora haja perigo, também existem grandes oportunidades. Assim que um segredo é rompido, equipamentos e materiais cairão aleatoriamente. Os materiais são necessários para o avanço das bestas místicas, e os equipamentos também podem proporcionar certa proteção à vida do mestre de bestas místicas. Embora o nível de Xiaobai ainda esteja no início do guerreiro, sua verdadeira força já atingiu o final do guerreiro e até o início do senhor. Essas pequenas áreas secretas de grandes dimensões certamente não terão muita força a mais. No máximo, estarão no final do guerreiro. Pensando nisso, não pude deixar de me interessar. Oportunidades não devem ser perdidas, pois não voltarão. Geralmente, a primeira onda dos segredos é a mais rica. De qualquer forma, se não conseguir vencer, posso correr. Não importa. Xiaobai desceu comigo para a missão. Se perder, terei que trabalhar. Se ganhar, pegarei a cobra jovem. Logo após, uma pessoa e uma cobra entraram na névoa negra e desapareceram. Ao mesmo tempo, na sala de monitoramento, um funcionário entrou, com o rosto cheio de ansiedade. A sala se dirigiu ao público. Não é bom. O espaço dentro da cidade das gigantes bestas de repente ficou gravemente instável. A estimativa inicial é que isso foi causado por uma fenda que apareceu. Quem está aí? Todos os presentes instantaneamente ficaram tensos. Embora ocasionalmente apareçam fendas em locais secretos danificados, que deixam algumas fendas espaciais remanescentes, mas coisa durante uma competição. É definitivamente uma falha da responsabilidade deles. Neste momento, até o homem de meia-idade ficou sério. Você encontrou onde está a fenda no espaço? Que tipo de fenda é? Já foi descoberto. É uma fenda de névoa cinza. Está localizada perto do supermercado cotidiano da cidade das gigantes bestas. Todos os presentes instantaneamente respiraram fundo. Fenda de névoa cinza. É o lugar onde aquele grupo de cultistas está. Ji Qian, vai imediatamente resolver essa fenda. Isso nunca pode afetar a seleção. Entendi. Assim que recebeu a ordem, Ji Qian imediatamente se levantou e saiu. E naquele momento, na fenda de névoa cinza, apareceu diante de mim uma construção extremamente imponente. Mas ao redor da construção estavam dispostos muitos túmulos. Justo quando eu e a cobra branca planejávamos entrar diretamente na construção, de repente, um túmulo ao lado desprendeu uma voz fraca. Lin Seng. A voz era extremamente fraca e imediatamente fez meu coração disparar de medo. Que tipo de espírito maligno é esse? Sim, somos nós, irmão Lin. Ainda me chamam de irmão Lin. Será que este é o chamado espírito maligno que gosta de chamar as pessoas pelo nome por trás? Mas isso não faz sentido. Este é o mundo dos mestres de bestas místicas. Como poderia haver espíritos aqui? Não, essa voz soa um pouco familiar. Eu franzi a testa e depois fui em direção à fonte da voz. Ao contornar um cume, logo descobri 5 pessoas escondidas atrás daquela montanha, que eram os mesmos mestres de bestas místicas de Yanshin que estavam no carro do dia antes. Até mesmo Bai Rei estava entre eles.
Aquela frase que Lin Seng falou foi chamada por Bai He. Essas 5 pessoas já estavam um pouco pálidas e magras de tanta fome. E ao ver Lin Seng, alguns deles imediatamente soltaram um suspiro de alívio. Bai He disse, sem energia. Nós estávamos em um time na cidade da Grande Besta, mas inexplicavelmente fomos transportados para este lugar. Já estamos aqui há quase uma semana. Então era assim. Eu já entendi a situação. Aqui, o fluxo do tempo na fenda de névoa é diferente do de fora. Além disso, vocês foram teletransportados de forma passiva. A menos que matem o senhor deste lugar, vocês não conseguirão sair. Aquele cara está dentro daquele prédio à frente. Um dos mestres de bestas místicas apontou para o edifício. Seus olhos exibiam um pequeno traço de medo. Parece ter muito medo do monstro naquelas construções. Então vocês fiquem aqui esperando. Eu vou resolver isso. Dito isso, eu peguei novamente do espaço da besta mística algumas embalagens de lanches e distribuí para algumas pessoas. Todos imediatamente brilharam os olhos e começaram a devorar. Apenas Bai He ainda se manteve relativamente contida. Ela acenou com a cabeça e me agradeceu. Em seguida, Bai He falou novamente. Lin Seng, tenha cuidado. Aquele cara é um demônio com habilidades muito especiais. Antes, nós tentamos enfrentá-lo, mas todos falhamos. Foi somente por causa da minha besta mística, o leão raivoso, que o oponente não se atreveu a pressionar demais. Mas se isso continuar, nós acabaremos morrendo aqui cedo ou tarde. Eu sorri para Bai He então. Segui em direção àquela construção. Ainda bem que o irmão sênior Lin Seng chegou. Uma outra mulher, mestre de bestas místicas, olhou para as costas de Lin Seng. Com um olhar silencioso, ela expressou uma leve admiração em seus olhos. Bai He, imediatamente alerta, disse rapidamente. Eu vou com ele, talvez eu possa ajudar em algo. Dito isso, Bai He se levantou e o seguiu. Nesse momento, eu segui Xiaobai e entramos em um grande salão. Justo nesse momento, uma voz soou à frente. Ha, 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 ha. Mais ratos humanos entraram. Ao ver isso, não pude deixar de reclamar silenciosamente. Eu entrei na área do boss e ativei alguma coisa? Em pouco tempo, uma criatura completamente negra, parecendo humana, apareceu diante de mim. A criatura se firmou em frente a mim. Sua figura era maior que a de 2 pessoas, forte como um boi robusto. No entanto, o que mais me chamou a atenção foi o par de chifres em sua cabeça. Eram chifres entrelaçados, semelhantes aos de um alce. Ao ver isso, não pude deixar de ficar um pouco surpreso. Isso não é exatamente o que eu queria? Não esperava que houvesse uma surpresa inesperada neste domínio secreto. O nível deste demônio está apenas no estágio final do guerreiro. Com a força atual da Xiaobai, querer lidar com ele é mais do que suficiente. O demônio à minha frente, embora não entenda minhas palavras, pode sentir a mensagem desagradável através das minhas palavras. O demônio estendeu um dedo para mim, suas palavras frias disseram. Eu mudei de ideia. Eu não darei mais esperanças a vocês. Agora eu vou matá-los. Depois de dizer isso, ele pulou diretamente para o alto. E em seguida, ele desceu em direção a mim. Se eu fosse atingido diretamente por isso, certamente meus órgãos internos estariam todos destruídos. Mas felizmente, minha condição física agora não é comum. Fiz um salto seguido de um rolamento para escapar desse ataque. Xiaobai também seguiu logo atrás e se esquivou. No entanto, uma pessoa e uma besta acabaram de se esquivar deste ataque. O demônio negro atrás deles caiu e avançou novamente. Está achando que pode me desafiar? Xiaobai ficou completamente furiosa. A cauda da cobra emitia um brilho semelhante ao do aço. Ela puxou com força em direção àquele demônio. Um som agudo ecoou, como se o ar estivesse sendo cortado. O demônio, ao ver isso, rapidamente estendeu o braço tentando se defender. No entanto, ouviu-se apenas um estalo. O som de ossos se quebrando reverberou. O demônio imediatamente soltou um grito de dor que soava quase humano. Au! Esse grito estridente instantaneamente ecoou por todo o segredo. Imediatamente, todos os demônios de baixo nível na dimensão ficaram agitados. Os demônios começaram a ficar inquietos. E neste momento, do lado de fora da dimensão, uma pessoa vestindo um casaco de couro preto. A mulher correu diretamente para a fenda. No entanto, alguns segundos depois, foi como se uma bola de borracha tivesse sido rebatida para fora. Ao ver essa cena, Ji-Qian ficou atordoada por um momento. Esse tipo de espaço de fenda pequeno só permite a entrada de uma pessoa de cada vez. Será que alguém já entrou ativamente nessa fenda? Mas quem iria entrar proativamente em um lugar assim? Os alunos que vieram aqui para competir provavelmente não seriam tão imprudentes. Isso só poderia ser os instrutores que estavam interpretando reféns. Ao pensar nisso, Ji-Qian imediatamente relaxou. Com a experiência e força daqueles instrutores, resolver essas pequenas fendas não seria um problema. No entanto, é melhor confirmar isso primeiro. Pensando nisso, Ji pegou o telefone e ligou de volta para a sede. No entanto, a notícia que recebeu a deixou completamente confusa. Não havia nenhum instrutor lá dentro. Ela realmente não esperava que fosse essa situação. Afinal, quem seria tão tolo a ponto de entrar ativamente lá? E neste momento, os olhos do demônio se abriram amplamente. Ele rugiu com raiva, em um tom vermelho escarlate. Venha ao meu território e não pense que sairá vivo. Senhor Todo-Poderoso, Existência Suprema, conceda-me o poder de banhar-me em chamas.
Em seguida, os chifres em sua cabeça de repente. Surgiram chamas negras entre eles. Logo depois, aquelas chamas seguiram seu par de chifres, gradualmente se espalhando pelo corpo todo.